Oiê, eu sou a Juliana e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tive câncer de mama aos 21 anos e hoje eu queria contar um pouquinho de como que foi o diagnóstico sendo tão jovem, como que foi descobrir que eu tava com câncer de mama aos 21 anos. Tudo começou com uma dor muito forte na mama esquerda, eu comecei a sentir uma dor tipo de TPM, só que passou a TPM, passou todo o período e a dor continuava ali. Eu comecei a achar aquilo estranho, só que eu só tinha 21 anos, então não passava na minha cabeça que uma dor podia ser alguma coisa ruim. Até porque a gente ouve que câncer de mama não dói, que se dói não é coisa ruim, sabe esse tipo de coisa? E aí essa dor foi continuando, cair água do chuveiro doía. Depois de uns 20, 30 dias que eu comecei a sentir essa dor, eu tava me secando do banho, relei e senti um caroço muito grande, tanto que eu não quis ficar colocando a mão pra saber qual que era o tamanho daquele caroço, porque eu tinha muito medo, porque parecia que no momento em que eu sentisse de verdade, ou no momento em que eu falasse sobre aquilo, aquilo se tornaria real. E esse aquilo, na verdade, seria alguma coisa ruim. Era um domingo à tarde, tava só o meu pai em casa, minha mãe tava fora, estudo, e o meu ex-namorado, que na época era meu namorado, tava vindo pra minha casa. E assim que ele chegou, trouxe ele aqui pro banheiro e falei, ó, só vou falar uma coisa, que se você sentir, eu só quero que você fale sim ou não. Não fale nada. Não quero conversar, não quero ouvir o que você tem a falar, eu só quero saber se você sente ou não sente. Peguei o dedo dele, coloquei onde eu sentia o caroço, e ele só com a cara super assustada fez assim. Aí eu falei, meu Deus, não é coisa da minha cabeça, porque de primeiro momento eu falei, isso é invenção da minha cabeça, eu tava com essa dor, coloquei que tinha alguma coisa, por isso que eu também não queria falar pra ninguém. Esperei minha mãe chegar, aí eu faltei vários dias da faculdade, porque eu falei, como que eu vou falar pra minha mãe? A minha mãe já tinha tido câncer de mama, e 2 vezes, e aí eu falei, como que eu vou falar que eu posso ter alguma coisa? Eu não pensava que fosse ser câncer, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo que fosse. Porque como ela tinha tido, a gente tinha tido a instrução, eu e a minha irmã mais velha, de fazer o acompanhamento a partir dos 25 anos, só que eu só tinha 21. A gente foi direto pro mastologista, ela conseguiu marcar a consulta com o masto, e aí ele me examinou e falou, olha, Ju, eu sinto esse caroço, tem alguma coisa aí, então a gente vai fazer uma biópsia guiada por ultrassom pra ter certeza, pra saber qual remédio eu vou te dar, que cirurgia a gente vai fazer, porque esse caroço é muito grande, ele não pode ficar aí. Mas fica tranquila que na sua idade não tem como ser nada ruim. Beleza. Fui pra biópsia super conversando com a médica. Nossa, doutora, seu trabalho é tão importante, você diagnostica tantas mulheres, né? Nossa, seu trabalho é incrível. Mas fica tranquila, porque o meu médico falou que não vai ser nada. Eu peguei o resultado e fui direto, demorou mais ou menos uns 10 dias, e fui direto pro meu mastologista. Ele abriu. E nesse período, antes de contar como é que foi receber a notícia, nesse período da biópsia até o dia que eu tive o diagnóstico, a dor piorou muito. Eu sentia uma dor que era muito forte. E eu não sabia o que fazer. Porque eu não sabia se eu podia tomar algum remédio, porque eu não sabia o que eu tinha, o que eu podia fazer. Eu só tomei os remédios que o próprio médico, a própria médica da biópsia recomendou. Mas eu não pensei que fosse ser algo ruim, então eu achava que era só um machucado da biópsia. Voltando pra hora que eu levei o exame pro meu médico, ele abriu e aí ele foi ficando sério. E como eu conhecia ele desde os meus 8 anos, eu já sabia que aquela cara que ele tava fazendo era uma cara preocupante. Ele passava, aí ele voltou pra primeira página que dizia o meu nome, fechou. E aí, nessa hora, eu já tava em pânico. Aí ele falou assim, Ju, não deu bom. Eu fico emocionada até hoje quando eu conto, porque foi um momento de virada de chave tão grande. Foi assim, o momento em que eu descobri que eu tava com câncer, foi o momento em que o meu chão desapareceu e todas as coisas que eu conhecia, que eu sabia que existiam, elas deixaram de existir. Eu olhei pra minha mãe, olhei pro meu médico e comecei a chorar. Eu não sabia o que fazer. E minha primeira pergunta foi da minha faculdade, o que eu ia fazer? Eu tava na faculdade, tava no 3º ano, eu não queria parar. O meu estágio e meu cabelo, ele ia cair, o que eu ia fazer? Como assim? Eu tava com câncer. E aí ele me explicou que eu tava com câncer de mama triplo negativo, ele já tava em estágio avançado, né? A gente teria que começar o tratamento muito rápido. Aí ele pegou e ligou pra um médico de uma clínica oncológica que ele conhecia e me mandou direto pra lá. Parênteses, nesse dia, como eu tinha tanta certeza que não seria nada de ruim, na frente do consultório desse médico tinha uma loja de sapato de couro. E eu queria uma bota de couro preta pra ir pro estágio, porque eu ia assim, toda emperequetada pro estágio. Eu ia de blazer, de bota, eu queria ir toda bonitinha, era meu primeiro trabalho. E eu trabalhava na Mercedes, então eu achava demais, era o sonho da minha vida. Então
eu ia comprar a minha bota. E a gente combinou, eu e minha mãe, que a gente ia sair do médico, tomar um café e comprar a bota, beleza. Aí ele me mandou direto pra uma clínica oncológica, então de repente eu não ia mais comprar minha bota, eu tava com câncer, eu ia ter que parar a faculdade, o estágio, tudo. Eu tava indo pra uma clínica oncológica falar sobre câncer. Nessa clínica foi uma médica que me atendeu e eu lembro que ela me tratou assim como se eu fosse uma criancinha. Eu sei que ela tava tentando me acalmar, mas é claro que eu não parava de chorar. Normalmente a pessoa vai para um oncologista depois de alguns dias que descobre que tá com câncer. O meu não fazia 10 minutos que eu sabia. Eu simplesmente tive que sair correndo e ir para um médico que eu não conhecia falar sobre uma coisa que eu nem sabia que eu poderia ter. A primeira pergunta que ela me fez, né, foi sobre se eu queria ter filhos. Quando ela me perguntou se eu queria ser mãe, eu olhei pra cara dela e falei, por quê? Aí ela falou que era porque eu ia me tornar infértil com o tratamento, então se eu quisesse eu ia ter que congelar os óvulos antes de fazer a quimioterapia, mas eu ia começar a quimioterapia na semana que vem, então eu não tinha tempo pra fazer tudo isso. Eu fui tentando digerir tudo que ela falava, ela pegava na minha mão, assim, eu tive raiva, mas hoje eu entendo o lado dela. Ela pegava minha mão e falava, calma, tadinha, você tá tão nervosa, você não quer um chazinho? E eu repetia, mas eu acabei de descobrir que eu tô com câncer, é claro que eu tô nervosa, você queria que eu tivesse como? Cada coisa que ela me explicava, ela tentava falar alguma coisa legal. Então, eu ia ter que fazer quimioterapia e eu ia perder todo o meu cabelo. Mas ela me sugeriu que antes do meu cabelo cair, eu tirasse ele e fizesse um implante capilar. Pra eu ficar com menos cara de doente, assim, né? Pra ser o meu cabelo. Ela me mostrou algumas fotos no computador. E aí eu fiz. Horrível. Eu não quero fazer isso. Todas as fotos que eu via, era muito visível que era uma peruca. Se fosse visível pra ser peruca, eu preferia ficar com a minha careca, sei lá, eu não conseguia pensar, era tudo muito rápido. E veio o momento de eu ter que lidar com tudo isso. De eu chegar em casa, entrar no meu quarto, que foi o meu quarto da minha vida inteira, que ainda é o meu quarto da vida inteira. Eu tive que chegar no mesmo lugar que eu conheci desde que eu nasci e tudo era completamente diferente, porque eu tinha acabado de descobrir que eu tava com câncer. E eu acho que justamente por não pensar que seria alguma coisa ruim, por não ter passado tanto pela minha cabeça que seria um câncer, foi um impacto tão grande. Até porque, quando o médico falou que eu teria que fazer uma cirurgia ou que eu teria que tomar um remédio, eu pensei em efeitos colaterais, eu pensei em ter que paurar no meu estágio, ter que faltar uns dias na faculdade, ai, cirurgia é tão ruim, né? Eu vou ter que ficar de cama, eu vou ter que... Ai, que saco! Era isso que eu pensava, que se eu fosse fazer algum tratamento, esse seria o tratamento. E não que o tratamento demoraria 3 anos e eu vi que eu ia viver só 6 meses, que foi o que aconteceu logo em seguida. Esse primeiro momento pós-diagnóstico foi uma coisa muito assustadora, porque eu não imaginava que o que eu tinha poderia ser câncer. Então, não que a gente tenha como se preparar para um diagnóstico como câncer, mas eu não tava nem um pouco preparada, isso não passava pela minha cabeça. Eu não conhecia ninguém da minha idade que tinha tido câncer, e câncer de mama ainda, que é uma coisa que mulheres mais velhas têm. A minha mãe tinha tido com 46 anos e ela foi considerada super jovem na época. E eu só tinha 21, eu tinha menos da metade da idade dela quando ela foi diagnosticada. Eu comecei a ouvir isso de infertilidade, parar a faculdade, parar o estágio, peruca, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, tratamento e quimioterapia, isso não passava pela minha cabeça no início. E o diagnóstico foi num momento da minha vida que eu tava muito bem, eu tava muito feliz, eu tinha conseguido o estágio dos meus sonhos, eu namorava, eu me dava super bem com ele, eu me dava super bem na faculdade, era assim, o sonho da minha vida. Demorou coisa de 3, 4 meses pra eu pensar isso, né? Pra eu viver essa fase que foi maravilhosa, pra eu chegar e ter o diagnóstico logo em seguida. Então, eu vivi muito pouco essa minha vida dos sonhos diante do diagnóstico. Simplesmente chegou como uma bomba e destruiu tudo isso que eu pensava que eu queria. Porque quando você tem um diagnóstico de câncer, e depois, logo em seguida, né, eu ouvi que eu só viveria 6 meses por outra médica, por causa do avanço da doença, de como que já estava. Foi muito perturbador esse momento, porque eu era tão jovem, e aí de repente eu tava doente e eu não ia nem aguentar 6 meses, não tinha nem tratamento suficiente pra fazer pra eu ficar bem. Então foi um período muito difícil. O diagnóstico foi uma coisa muito devastadora. Por mais que ainda seja muito difícil contar do diagnóstico, eu acho que é muito importante chegar aqui e poder contar sobre isso agora com cabelo bem e saudável e falar, existe cura, existe como ficar bem, ao mesmo tempo que pra mim é muito importante poder falar sobre isso por causa das meninas mais jovens, porque quando a gente tem 20 e poucos anos, gente, a gente não imagina que pode ter câncer. E aí as coisas pioram, porque
Quando você não imagina, você não vai atrás, você não faz seus exames, você não vai no médico, você não tem um ginecologista pra chamar de seu, você não consegue fazer esse acompanhamento e isso é muito complicado. E eu vou fazer um vídeo falando sobre todo o tratamento, quais foram as etapas, tudo o que aconteceu, mas em resumo, foram 3 anos de tratamento pra eu ficar bem e eu ainda faço acompanhamento, então no meu caso, eu só sou considerada curada depois de 10 anos do fim do tratamento. Hoje eu faço os exames de a cada 4 ou 6 meses, dependendo aí de como minha médica se sente e como eu me sinto também quando eu tô muito ansiosa e com muito medo, eu sinto alguma dor, eu faço os exames antes. E sobre toda essa questão da fertilidade que eu já comentei, a gente ainda não sabe se eu posso ser mãe ou se eu não posso ser mãe, são um dos assuntos mais complexos. Então, inclusive, se você gostaria de saber um pouco mais sobre isso, me avisa, porque é um assunto difícil, eu preciso me preparar bem e conseguir trazer todas as informações. Mas é isso, o câncer de mama ele tem cura e quando ele é diagnosticado em estágio inicial, tem cerca de 90% de cura, coisa que eu não tive e eu tô bem, então é muito importante a gente estar sempre atenta pro nosso corpo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, seja como uma alerta de que o câncer de mama acontece abaixo dos 40 anos, como a gente costuma ouvir e saber. E também espero que seja importante para vocês descobrirem que existe cura para o câncer de mama, que tem como a gente ficar bem, mesmo quando já tá super avançado, mesmo quando já tá muito difícil. Então não esquece de dar um like nesse vídeo, comentar o que você achou. E se você ainda não tá inscrita no canal, não esquece de se inscrever. Tchau!